Simbora estudar! Odair José. Faz tempo já que eu estou para fazer esse vídeo, né? Antes de eu perder o outro canal, já pensava e agora decidi fazer, porque o Odair José é um dos meus grandes, assim, não digo ídolos, mas é uma das pessoas que eu admiro muito na música brasileira. E talvez daquele tempo que eu escutava as rádios AM em casa, né? Quando a mãe ia limpar a casa, ligava o rádio lá e deixava o rádio ligado. O Odair José seja uma das minhas lembranças daquela época. O Odair José hoje com 75 anos, 75 não, 76 anos, né? Ele é de 48, vai fazer 77 este ano. E ainda forte aí, ativo, né, participando. Eu acho que o Odair José, o engraçado, né, o legal do Odair José é que o Odair José ele foi redescoberto. Eu vou confessar para vocês que teve uma época que eu sentia vergonha de dizer que eu gostava do Odair José. Acho que muita gente já passou por isso, acredito. Né? Os meus amigos ali na juventude, a gente não falava que gostava do Odair José. Ouvia o Odair José lá quietinho em casa, no silêncio, mas cantava as músicas do Odair José. E Odair José é muito mais rock and roll. Ele vive muito mais do rock and roll do que muitos caras que se dizem roqueiros por aí. Isso é uma afirmação minha. Então eu vou falar um pouquinho sobre a vida do Odair José e um pouquinho sobre as músicas do Odair José. Não vou falar especificamente aqui, né, de nenhuma música, não é uma análise de música esse vídeo. É uma homenagem a este grande compositor e músico brasileiro e cantor brasileiro que é o Odair José. Então o Odair José sai lá de... e tudo que eu vou falar aqui, pessoal, tudo que eu vou falar aqui é baseado nas entrevistas que eu vi do Odair José. Então não é fulano que falou do Odair José, é o Odair José falando, porque eu sou assim, tudo que é conteúdo que tem do Odair José, sai alguma coisa do Odair José, eu fico sabendo na internet, eu vou ver. Então tem coisas que eu já assisti, né, a mesma fala dele dezenas de vezes. Então o Odair José, ele mesmo fala, né, com 18, 19 anos, ele fala às vezes, né, já vi ele falar que ele não lembra ao certo, mas ali com 18 anos aproximadamente, ele sai lá da cidade dele, no interior de Goiás, da cidade de Morrinhos, e ele vai para o Rio de Janeiro. E ele fala que é diferente, né, porque as pessoas em Goiás iam para São Paulo, e naquele tempo Goiás não tinha uma expressão musical. E ele começa ali, e é curioso como ele faz isso, porque ele pega os discos, né, RCA, Polydor, né? Ele pega os discos e ele anota os nomes dos produtores, o nome, né, das pessoas ali, né, dos diretores, das pessoas que tem lá no encarte dos discos, e ele pensa assim, eu vou chegar no Rio, eu vou falar com esses caras, eu vou conseguir ser, né, um grande músico. E ele conta que quando ele era pequeno, ele pede ao pai dele um violão. O pai dele acha melhor dar um cavaquinho porque ele era pequeno, e ele aprende a tocar violão depois, né, rapidamente, e compor as suas músicas. E ele chega ali no Rio de Janeiro, já falei isso no vídeo sobre o Sérgio Sampaio, né, aquela efervescência do Rio de Janeiro ali no início dos anos 70, e que você vai ver Sérgio Sampaio, Odair José, Raul Seixas, Belchior, personagens ali que rodavam, viviam por ali no Rio de Janeiro naquela época, e eles se encontravam ali, né, pela Lapa, ali pela Rua do Lavradio, Praça Tiradentes, aquela região ali do Rio de Janeiro. E o Odair José, então ele chega no Rio com aqueles nomes, pouco dinheiro, e ele chega e pede para o taxista levá-lo até um hotel barato que ele pudesse ficar, né, que não fosse tão caro. E ele é levado lá, e só que o dinheiro dele acaba, e ele acha que ele vai chegar, ele vai conversar com aquelas pessoas, ele não consegue. O dinheiro acaba, ele acaba indo dormir na rua, inclusive.
dormindo na rua, roubam o seu violão. Ele tem uma criança chorando aqui perto. Isso me desconcentra um pouco. Aí ele descobre que tem um local lá que, né, os estudantes podem comer de graça. Ele vai lá, eu também sou estudante, só não estou estudando agora. Ele vai lá, come de graça, então tem uma mobilização ali. Até que ele consegue começar a tocar nas noites. E aí surge uma das canções mais conhecidas dele. Ele toca ali numa boate. E tem um cara que vai nessa boate. E chegando na boate, ele dá uma grana pro Odair José e fala assim, ó, você conhece aquela música do Roberto Carlos assim, assim, assim? Eu não me recordo agora qual é a música. Ah, sim, eu sei tocar assim. Pois é. Então, você faz o seguinte, eu vou te dar uma grana, toda vez que você me chegar, você toca a música, porque daí a mulher que está aqui vai saber que eu gosto dela, que eu estou aqui. E ele fala que o cara dava uma boa grana para ele, né? E é a hora que o cara chegava ali, parava o que ele estava fazendo, qualquer música no meio, e ele tocava essa música. E esse cara vai construindo uma amizade com ele, o cara chega um dia para ele e fala assim, cara, você não gravou ainda? Não, não gravei, não consegui, estou na fila e estou buscando. Não, cara, então faz o seguinte, eu gosto muito de você, eu conheço aí um cara que produziu o disco do Paulo Sérgio, eu te levo lá, eu pago um disco para você gravar. Aí o Odair falou, não, isso é papo de bêbado, né? Não deu muita bola. Aí o cara chegou no outro dia, viu lá o negócio do disco? Não, não vi não, mas... Não, mas vi lá. Aí o cara foi insistindo e ele foi lá e chegou, né? Chegou lá e com o Rossini, acho que era o Rossini, que era da CBS. E o Rossini, não, isso é papo de bêbado, cara, mas manda o cara conversar comigo. Aí deu certo, ele grava o primeiro compacto dele. O primeiro compacto dele que vem com a música Minha Lágrima, que é uma música que inclusive o Pato Fu regravou, o John, né, a Fernanda Takai, regravaram essa música Minha Lágrima, num tributo ao Odair José. E são impressas 500 cópias, 250 para o Odair, 250 o Rossini fica com ele. Só que o Odair não consegue ter sucesso ali ainda. Não estoura. E o Odair... Ah, eu lembrei que eu ia falar, que eu estava pensando aqui agora. Essa é a história da música Eu Vou Tirar Você Deste Lugar, né? Que é uma música dedicada à prostituta. Que ele vai gravar depois, né? Aquela música. Eu vou tirar você desse lugar, eu vou levar você para ficar comigo, e não interessa o que os outros vão pensar, que é um grande sucesso dele. Odair grava um disco pela CBS, né? A CBS que era da Sony, a CBS era a maior gravadora do Brasil, era a gravadora onde estava o Roberto Carlos. Então ele grava ali, na verdade, ele entra nas 14 mais da CBS com uma música. As 14 mais era, né, um disco da CBS que tinha a música do Roberto Carlos e muitas outras músicas. Roberto Carlos era o grande nome, né? Todo mundo queria ser o Roberto Carlos na época, o Roberto Carlos que vendia muito. Ele lança um outro disco. E quando ele lança esse novo disco, o contrato dele está se encerrando. O contrato dele vai encerrar, mas chama ele, vamos gravar aí, tô com, né, meio, o Rocinho chama, meio que tô com dó de você aí, algo mais ou menos assim, e grava um disco dele. E nesse disco, ele inclui essa música, Eu Vou Tirar Você Deste Lugar. Agora eu tô na dúvida se é Eu Vou Tirar Você Desse Lugar ou é, né, a música da pílula. Eu não me recordo agora, né? Que é Uma Vida Só, a música da pílula. Mas ele grava esse disco, a gravadora não divulga esse disco, fica ali parado. E o Odair tá ali naquela, né, carreira. Chega um cara pra ele e fala assim, Odair, você tá aí parado mesmo? Vamos pegar uma Kombi aí, vamos viajar daqui até a Bahia e a gente vai seguindo aí pra onde der.
Você vai cantando, a gente vai montando lá e vamos passando o chapéu. E ele sai nessa, sai ali do Rio, passam pelo Espírito Santo. 2 meses depois, essa música está estourada, que eu não me recordo agora, mas eu acho que eu vou tirar você deste lugar, a música. 2 meses depois, então, né, ela está estourada e eles estão doidos atrás, o pessoal da CBS doido atrás, onde está o Oder José? E encontra o Oder José lá em Ilhéus, já na Bahia. Volta, Oder José volta. Oder José vai se sentar lá com o chefão da CBS. Oder José não tem mais contrato, lembra que o contrato estava acabando? E o chefão da CBS chama o Oder José, né? Chama o Oder José para conversar e fala assim: ó, Oder, estou aqui com o seu repertório pronto, você vai gravar esse disco assim, assim, assim. O Oder José fala para ele: não, eu quero gravar essa música. Não, mas aqui você está pronto, vocês pensam que vocês são Roberto Carlos, tal, que vão... O seu repertório vai ser esse. E esse cara era conhecido por colocar na geladeira. Quem tinha contrato não lançava nada e fazia a pessoa morrer, né? Colocava a pessoa na geladeira ali. E o Oder fala: não, dessa forma eu não aceito, tem que ser as músicas que eu quero, eu tenho meu repertório. E aí o chefão fala pra ele: então, o que eu vou fazer com você? Eu não vou gravar, você vai ficar na geladeira aqui, ninguém vai... Você tem contrato com a gente, você não vai poder gravar nenhum. O Oder agora vira pra ele e fala assim: eu não tenho contrato com vocês. Ele manda chamar: como assim não tem contrato? Chama os caras lá. O Oder José tá dizendo aqui que não tem contrato, ele não tem contrato? Não, ele não tem contrato. E aí o Oder José vai para a Polydor e aí ele começa a fazer sucesso, muito mais sucesso. Aí sim, eu acho que eu tô contando a história certa. Aí sim vem a música Uma Vida Só, que é o, né, Pare de Tomar a Pílula. Pare de tomar a pílula, pare de tomar a pílula. Essa música tocou tanto quando eu era criança. Essa música é de 73 aproximadamente. Eu nasci em 74, mas é curioso como em 77, 78, eu lembro dessa música tocando no rádio. É uma coisa incrível. E ele teve problema com essas 2 músicas, com a questão da censura, né? A primeira música, Eu Vou Tirar Você Desse Lugar, a censura o chama, estamos em plena ditadura. Como assim eu vou tirar você desse lugar, né? Como assim? Nós somos patriotas, é o Brasil, isso sair daqui, que história é essa? Aí o Oder José ainda piorou as coisas, né? Falou assim: não, vocês não entenderam a letra. Essa letra fala sobre uma prostituta, que o cara se apaixona pela prostituta, ele vai tirar a prostituta. O cara falou: pior ainda, pior ainda. Mas a música acaba fazendo sucesso. E a música da Pílula, né, Uma Vida Só, também tem esse problema. Por quê? Porque o Odair, né, os militares estavam com um programa de distribuição de pílula anticoncepcional e o Odair chega, né, com esse Pare de Tomar a Pílula. Então o Odair teve muitas músicas censuradas, fez um sucesso enorme ali, né? Eu, Você, a Praça também, lá da década de 60, tocou com Azimuth, Zé Rodrigues, então fez um estardalhaço, começou a vender mais do que o Roberto Carlos. Há uma história, o próprio Odair conta, que ele estava caminhando e aí Elis Regina, escrevi Elis Regina. Elis Regina era uma pessoa assim, o pessoal, né? Ele era brava pra caramba. O Odair viu Elis Regina, falou: vou passar por aqui. Ah, diz que a Elis grita: Odair, vem cá. Estava ela e o João Marcelo, o filho mais velho dela. Ó, filho, é esse cara aí, ó, que você queria conhecer. Esse aí que é o cantor da pílula. Entendeu? Então o filho da Elis Regina gostava da música do Oder José. A Oder José conta também, né, que tem uma que no Brasil ele vendia mais discos do que o pessoal tinha de vitrola em casa. Então teve até uma pesquisa, né, que ele tinha mais discos do que o número de vitrolas, e o pessoal perguntava assim na rua: você tem vitrola em casa? Não. Você tem o disco do Oder José? Tenho. Então por que eu dei o disco do Oder José? Para quando eu comprar uma vitrola eu botar ele para tocar. Então eu comprava o disco antes ali da vitrola. E o Oder José experimentou esse sucesso, né? Gente, clássicos do Oder José, né? Felicidade, né? Vamos fazer dessa noite a noite mais linda do mundo, né? Então, clássicos aí. Se eu for ficar falando aqui das músicas do Odair, né? A gente vai ficar aqui uma...
E ele vendeu muito ali na década de 70, foi o artista mais vendido. Só que o Odair sempre foi aquele cara que fala, né, que o artista completo ele não senta no sucesso. E no ano de 1977 vem o que é para mim o melhor disco do Odair José, da vida de Odair José, que é o disco O Filho de José e Maria. Só que o Filho de José e Maria ele foi rejeitado pela gravadora. A gravadora não aceitou e ele teve que trocar de gravadora para produzir o disco, né? Para conseguir produzir o disco. Então a Polygram ali não gostou e ele foi para, caramba, qual foi a gravadora? Deixa eu ver se eu tenho aqui. Vai demorar para eu achar. Foi para a RCA, tá? Tenho anotado aqui sim. Foi para a RCA e na RCA ele grava o Filho de José e Maria com uma capa fantástica ali, que aparece o José, né? O José, né? O Odair José no caso, ali, né? Sem camisa, muito legal. E esse O Filho de José e Maria, o que era? Alguns consideram como a primeira ópera rock do Brasil. Ele vai contar a história de José e Maria. Vale a pena uma historinha aqui antes disso. Eu falei aqui que vale a pena uma historinha antes de começar isso, então vou contar a história. Odair José disse que a mãe dele era muito religiosa, queria que ele fosse padre. Então ele ficava ali como coroinha, ajudando os padres. Aí vinha aquele pessoal do interior ali para um batismo, para alguma coisa. E o pessoal chegava e o Odair estava ali atendendo. E o pessoal, mas cadê o padre? O padre não vai fazer, o padre está demorando, o padre... O Odair José foi lá na casa do padre, deu a volta, né, chamou, ninguém atendeu. Correu lá pelos fundos, pulou o muro lá, foi lá nos fundos. O padre transando com uma mulher lá, né? Então ele tem essa coisa, cresceu com isso. E esse disco, O Filho de José e Maria, é um disco conceitual, né, que vai falar sobre Jesus, né, o Filho de José e Maria. Jesus, dá a entender que é Jesus. Ele não fala que é Jesus, mas dá a entender que é Jesus. E durante o disco, né? Pô, esse disco, até tô vendo aqui, olha as faixas dele. Nunca Mais, que é uma música maravilhosa, né? Não Me Venda Grilos, Só Pra Mim, Pra Mais Ninguém, É Assim, Fora da Realidade. O Casamento, que é espetacular. O Filho de José e Maria, que é ótimo. O Sonho Terminou, que é muito boa. De Volta às Verdadeiras Origens, e Que Loucura. Então é um disco muito legal, que ele vai falar sobre... Ó, vocês viram que tem um casamento. Então ele fala, né, o Odair fala muito sobre isso, que José e Maria não se casaram, então ele tem que oficializar isso, o casamento. E aí Jesus cresce, essa criança, o filho de José e Maria, né, ele não fala que é Jesus, o filho de José e Maria, cresce, se envolve com drogas, com álcool, tem toda essa questão ali, né, de viver uma vida normal, os pais se separam, então ele tem esse problema da separação dos pais, tá? Mas é fantástico para mim, na minha visão, é o melhor disco do Odair José, só que é o maior fracasso de bilheteria, não é cinema, né? De vendas, não vende. Esse disco acaba não vendendo e... Só que o Odair José fala que não se arrepende de ter feito esse disco, e até foi bom, porque ele vendia demais, sempre tinha aquela pressão, então nesse ele tirou essa pressão. Chega a década de 80, Odair José, na década de 80 e de 90, ele tem uma queda na carreira. Ele mesmo fala, né, que foi uma época ali, viveu muito sob efeito de drogas, ele só queria beber e fumar maconha. Ele mesmo fala isso. E voltando um pouquinho, Odair José foi casado com uma outra cantora chamada Diana, e eles se divorciam logo após sair o divórcio no Brasil. Então, esse é o quarto casal a se divorciar no Brasil oficialmente. Uma relação ali com muitas brigas. Hoje ele é casado com uma mulher chamada Jane, que ele já tem esse casamento há mais de 40 anos aí. Então, é algo bem duradouro. E o Odair José, ele fez muito isso, né? Músicas temáticas, além de discos temáticos, tinha muitas músicas. Então ele fez música para empregada, para prostituta, a música da pílula, e a música do divórcio, e por aí vai. E o Odair enfiou o pé na jaca, literalmente. Em 2006, tem um tributo ao Odair José, né? O disco, como era mesmo o nome do disco?
Eu vou tirar você desse lugar. É um disco muito interessante também, tem uma moça sentada assim, colocando, né, o disco ali na vitrola. E fazem parte desse disco artistas como Paulo Miklos, Pato Fu, que eu já falei, Zé Cabaleiro, Picassos Falsos, né, Poca ali também, Mundo Livre S.A. É um disco muito bom, muito legal. Tá? Algumas versões são bem interessantes. A versão do Picassos Falsos é bem interessante. Paulo Miklos, que é um cara que, né, assim como o Zé Cabaleiro, eles são apaixonados pelo Oder José. Outra, né, indicação. Há um programa, tinha um programa na MTV um tempo atrás, Grêmio Recreativo, que era um programa do Arnaldo Antunes. E sempre estavam lá Arnaldo Antunes, Edgar Escandurra. E nesse episódio do Oder José também está o Otto, né? O Otto que foi do Mundo Livre S.A. Otto, o Paulo Miklos está lá. Então é uma coisa muito legal. Outra coisa que eu me esqueci, quem toca a guitarra nesse disco, o filho de Maria José, é o Hildon, né? Nosso grande Hildon aí, né? Na rua, na chuva, na fazenda ou numa casinha de sapê. Tá? Essa música é do Hildon, tem gente que acha que de abelha, é do Hildon, não tem nada de que de abelha. Então em 2006 acontece isso e o Oder José, ele para de beber, ele para de, né, usar drogas, e hoje ele fala, né, que ele sobreviveu porque ele virou careta. E é um cara que você olha pra ele, cara, eu fico assim, eu vejo uma entrevista do Oder José, eu fico parado vendo ele falar, é um cara tão gostoso de ouvir falar, sabe? E ele sempre falou que ele não gostava de rótulos. Quando ele ia tocar, as pessoas falavam cantor romântico, ele não se acha um cantor romântico. E como eu falei pra vocês, ele tem uma atitude rock and roll, um peso ali na música, muito legal. E o Odair volta, né, com tudo aí nos anos 2000, principalmente aqui na última década. Um pouquinho antes da pandemia, o Oder José, um pouquinho antes da pandemia ou foi durante a pandemia? Agora eu não me recordo direito. Ele lança o disco Hibernar na Casa das Moças, ouvindo rádio. Esse disco Hibernar na Casa das Moças, ouvindo rádio, cara, eu sou apaixonado por esse disco. O disco começa com a voz do Thunderbird. Thunderbird, para quem tem a minha idade ou é mais velho que eu, né? Um VJ da MTV, né? Um dos maiores lá do início. Então, ele falando sobre uma hibernação do Oder José. E aqui eu destaco nesse disco duas músicas. As duas primeiras, que são fantásticas, que é o Hibernar e a segunda, que é Na Casa das Moças. E o Hibernar é mais um rock, o Na Casa das Moças é mais um blues. Então ele tem toda essa coisa, o cara toca pra caramba, o Oder José toca muito bem, tá? Ele tem uma variação ali de estilos, né? Ele realmente não pode ser colocado como alguém, e o que mais incomoda, né? Chamarem-no de cantor brega. Até no Grêmio Recreativo tem isso, nesse programa Grêmio Recreativo tem isso, né? De falar sobre música brega, ele fala... Pra ele só existem dois tipos de música, a música boa e a música ruim. Então... tira esse rótulo de brega aí. Se ele é brega, eu adoro brega. E gosto do Falcão também, tá? Que eu não considero brega. Vander Wildner, né? Nosso grande Wildner dos Replicantes se diz um brega hoje. Então vamos com os bregas aí, que os bregas são os que sobreviveram. E outro curioso, né? Vander Wildner também parou de beber, parou de usar drogas. Esses caras estão bem hoje. E os que não pararam, né? Como o Júpiter Maçã, por exemplo. Já se foi, até o João Gordo, né, parou de beber. Então, fica a dica aí, né, tá? Para quem enfia o pé na jaca, literalmente. E o último disco do Oder José, que é um disco do ano passado, que é Os Seres Humanos e a Inteligência Artificial, que ele vai falar sobre esse tema. Então, olha, o Oder José é um cara antenado, cara. Ele vai, né, conforme o tempo, não ficou lá no passado. Esse é um disco muito legal, foi trabalhado também com inteligência artificial, tem música, né, com a ajuda de inteligência artificial ali, então, um cara que trabalhou com Azimuth, com o Zé Rodrigues, como eu falei para vocês, então, é um cara que vale muito a pena aí. E por que eu fiz esse vídeo? Porque eu adoro o Oder José, porque eu gosto, quero que as pessoas vejam o Oder José. É um cara que se eu posso, eu falo que eu gosto. Hoje eu não tenho vergonha nenhuma de dizer que eu gosto do Oder José. Oder José, vida longa pra você, cara. Vida longa pra você. E eu falar assim, se eu pudesse, cara, escolha alguém aí pra você conversar hoje. Tenha certeza que ali entre os meus principais nomes estaria o Oder José. Passar uma tarde conversando
com o Odair José seria fantástico. Seria muito especial. Então é isso, pessoal. Recomendo muito, tá? Veja lá os vídeos do Odair José, tem entrevistas muito legais do Odair José e ele fala pra caramba, cara. É um cara assim que dá gosto de ouvir, muito antenado. Tá? Então é isso, pessoal. Se você assistiu até o fim é porque vale, né? Uma curtida sua aí, compartilhe o vídeo. Não se inscreveu no canal ainda, se inscreve, aqui a gente fala sobre literatura, mas a gente fala um pouquinho de música também, a gente fala sobre conhecimentos gerais também de vez em quando aqui, tá? Então, espero que realmente tenham gostado. Por hoje é isso e simbora estudar!